Pedir ao Divino Mestre que nos ampare, que nos acolha em nossa pequenez. Agradecer aos dirigentes da casa por nos proporcionarem mais uma vez estar com vocês. Sinais do tempo é o tema da nossa conversa de hoje. Muito embora a gente vá ver algumas coisas aqui para formar uma compreensão com o auxílio da lógica, porque precisamos disso, mas não vai aqui nenhuma verdade, né? A Terra, ela já foi o centro do universo, era uma verdade plena, e essa verdade foi desconstruída. O fóssil humano mais antigo tinha 150 mil anos, há 15 dias já se descobriu que tem 200 mil anos, não é mais aquele. E muita coisa do que a gente vai ver aqui, certamente nas próximas encarnações, que a gente vai levar como verdade, ou que a gente tem como verdade hoje, possivelmente, muito provavelmente, será desconstruído. Mas sinais do tempo, ela está na obra da codificação trazida por Kardec e reflexionada na Gênese, não só no capítulo 18, mas ao longo da própria Gênese. Hoje, a doutrina espírita, ela tem contributos, ela tem objetos de teses, de dissertações, e a evolução humana, ela é objeto, né, pela ótica da doutrina espírita, de algumas dissertações e teses de mestrados e de doutorados hoje, e a ciência já incorpora isso como realidade e também fundamenta a nossa conversa. Mas o que nos importa muito ao final desse tempinho que a gente vai conversar é que de que forma esse tema pode me ajudar no processo reencarnatório, no aqui e no agora, né? Nessa oportunidade misericordiosa que nos foi dada de estar aqui. De que forma esse tema, e talvez ele tenha assim uma contribuição que favoreça ao nosso processo ter qualidade de vida, porque é possível apesar das expiações e das provas. Nós temos a imortalidade, mas a gente ainda não consegue incorporar no nosso comportamento, ele ainda não é coerente com a ótica da imortalidade. E a gente vai fazer uma viagem aqui até para ajudar na incorporação, não é no conhecimento, não é na informação, não é na compreensão da imortalidade, mas é na incorporação, para que isso faça naturalmente parte da vida da gente, né? Porque estamos aqui num processo evolutivo, sim, estamos. Mas esse processo evolutivo, essa nossa evolução, ela precisa ser dividida em partes, para que a gente possa ter um aproveitamento maior. Fundamenta esse estudo, a obra da Gênese, fundamenta também esse estudo, um livro muito interessante, Do Pó das Estrelas ao Homem, que é de Ellen Leidy. Ela é uma estudiosa americana e defendeu, né, uma tese no seu mestrado e mais adiante no pós-doutorado no processo evolutivo da humanidade, mas com base na doutrina espírita, naquilo que Kardec traz. E um dos livros mais prevalentes nessa pesquisa que ela fez foi a obra da Gênese, que por sinal já tem uma outra obra, né, desconstruindo algumas traduções posteriores ao original trazido por Kardec. A Gênese já tem mais construção. Também fundamento esse estudo Memória Cósmica, que é outro livro muito interessante, né, de que forma tudo o que aconteceu e que a gente vai ver aqui um pouquinho no universo para a construção do que nós encontramos hoje, desse cenário, dessa nossa casa, né? Como é que isso aconteceu. E Hermínio Miranda, ele traz assim de uma forma bem contundente, mas bastante compreensível. O Primado do Espírito é outra obra também que nos ajuda a formar uma compreensão dos sinais do tempo.
e do que isso me diz e do que isso pode contribuir com o meu processo. Porque na verdade não é uma apologia ao egoísmo, mas eu preciso olhar para mim por duas razões. Porque o compromisso de melhorar a humanidade passa inexoravelmente por me tornar melhor. Se tem algum presente que a gente possa dar a alguém, dar ao outro, é tornar-se melhor para si mesmo. E o próximo será o mais imediato beneficiário. E o segundo motivo pelo qual nós precisamos olhar para nós, porque somos espíritos e o processo evolutivo é desse espírito com reflexo no humano, com reflexo na humanidade, mas como reflexo, né? É que nós não conseguimos abraçar o mundo, é que nós não conseguimos atender a tudo, é que nós não conseguimos carregar o que é do outro. Nós já trouxemos uma cota, ela me basta e precisa me bastar. Porque na medida em que eu abraço as questões outras, eu diminuo a energia que eu preciso dedicar às minhas próprias questões evolutivas, desenvolvimento humano. A gente vai ver isso, né? Mas por que estamos aqui e por que precisamos olhar para nós é a proposta dessa nossa conversa. A nova geração também, que traz assim as crianças índio, as crianças cristal, as razões pelas quais elas estão aqui, de que forma é que elas chegam, quem são os pais dessas crianças, né? Como é que essas crianças chegam na família, como é o comportamento dessas crianças. Porque quando a gente analisa sinais do tempo, a gente pode ter diversas interpretações. Diversas interpretações. Sinais do tempo pode ser uma busca minha, né? Para saber o que de lá fora confirma a minha existência aqui. Sinais do tempo pode ser uma busca a partir daquilo que nós todos temos incorporado já, né? Trazido por João no Apocalipse, e que tem diversas compreensões e diversas leituras. Sinais do tempo pode ser uma busca nossa, de processos evolutivos ou de razões da evolução, por trás de muitos discursos que a gente ouve prevalente e muito frequente entre nós espíritas, né? É o eu não consigo evoluir. E muitos de nós espíritas chegam ao extremo de fugir da vida por conta dessa pressão evolutiva, por uma determinada leitura que faz da própria obra, né? Então isso mostra, nós temos a teoria, nós temos o conhecimento, mas não estamos aqui para teorizar, nós estamos aqui para viver, para experienciar, para sermos atores da vida. Porque só assim tem evolução. Porque só assim a gente vai compreender a razão pela qual a evolução humana e a evolução da Terra, a evolução do universo e de todos os universos que compõem o multiverso, que a ciência não fala mais de universo, isso é um termo já em desuso, na verdade. Como é que essa evolução se processa? Como é que essa evolução se dá? E apesar de sermos pequenos nessa ótica ampliada do universo e menores ainda na ótica mais ampliada do multiverso, mas nós temos uma parcela representativa na evolução da humanidade, mas sem neurose, sem carga, sem peso. E peço desculpas a vocês aí atrás, eu não sei porque o meu corpo só vira para lá, mas não é desrespeito nem desconsideração. Eu não sei lidar, né, com duas partes assim. Mas assim, essa é a nossa proposta fundamentada, é um estudo, não vem aqui como verdade, é resultado de um estudo e que a gente traz para formar uma compreensão lógica. Fisicamente, diz Kardec na Gênese, o globo terrestre tem sofrido transformações que a ciência tem comprovado e que tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Esse simples período aqui já nos mostra
que a transformação, que o funcionamento do globo, que o funcionamento da Terra é dinâmico, não é estático. Os 5 mundos das moradas de meu Pai não são estáticos. O primitivo não será primitivo por todo o tempo. O mesmo primitivo, outrora habitado, ele evolui, se transforma e entra no segundo mundo da escala evolutiva de regeneração, de expiação e provas. Né? Esse mesmo mundo que um dia foi primitivo e que um dia foi pó, e que um dia foi explosão, né? Ele simplesmente também evolui. Ele mesmo, por ele só, ele se transforma. Todo processo de transformação tem uma parte orgânica e tem uma parte mecânica. A lei do progresso, que está na parte 3 do Livro dos Espíritos, ela nos mostra que, na verdade, progrido em parte por osmose, num processo natural, decorrente das leis universais, mas tem uma parte desse progresso que requer ação, que requer atitude. Nós precisamos, vamos deixar isso um pouquinho mais para frente, mas um dia explode tudo. E muitas estrelas nascem dessa explosão. E com essas estrelas, muito pó, matéria, né? E simplesmente toda essa poeira cósmica, com esses fragmentos, com os astros que a partir dali se formam, vão, por leis também naturais, e podemos dizer divinas, a ciência já chega perto, mas só falta atribuir o termo, porque entende que não pode, vai se aglomerando, vai se condensando, vai se unindo, vai se solidificando e vai se acumulando e tornando cada vez maior, e dá origem a diversos planetas com diversas estrelas, com uma que brilha mais do que as outras, por vaidade, seja lá o que for, mas é a morada de Jesus, e é a partir de lá que ele nos governa, e o mundo vai se tornando com seus diversos planetas. Isso aqui é um. E a gente vai pegar um corte do planeta Terra, e um dia ele teve um continente só. Porque antes de ser um continente só, ele era água só. Mas isso vai também se solidificando e passa por uma massa pastosa, que também continua um processo de transformação que vai se solidificando e que vai se transformando naquilo que na verdade nós temos hoje. Os continentes se dividem, se definem, né? E ele vai ficando mais próximo do que nós temos hoje. Isso aqui é uma imagem trazida pela ciência numa tentativa de mostrar os multiversos, ou seja, uma composição de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, logicamente incontáveis, né? E quando esse processo acontece, esse processo de transformação, e desde os primórdios desse momento, Jesus assume a responsabilidade pela condução desse planeta Terra. E vem exatamente daí a metáfora de que ele governa, de que ele é o governador. Obviamente isso é uma linguagem humana, né? E o propósito dele não é esse, é algo mais para além daquilo que a gente pode conceber ou imaginar, mas desde essa fase onde não tinha vida sequer, onde era poeira, ele começa a assumir. E em redor dele, como ele diz no Evangelho, o Pai continua trabalhando, e eu também, né? O Pai continua trabalhando, o Pai continua criando as suas criaturas, os espíritos. E esses espíritos começam a se arregimentar em volta desse orbe, esperando um momento favorável. Não mágico, não milagroso, mas um momento favorável evolutivamente. Se a gente coloca uma sementinha, um grão de feijão, fizemos isso talvez na escola, alguns de nós talvez, no algodão umedecido, né? A gente esquece.
A gente olha o segundo dia, é o mesmo grão de feijão, e no terceiro é o mesmo grão, lá para o quarto, lá para o quinto, alguma coisa começa a se romper e se abrir, no processo natural. Quer ajudar no processo de ansiedade? Coloca isso, porque isso representa a velocidade da vida, a velocidade natural da vida. A gente fica querendo antecipar as coisas e não é assim que aconteceu. Então, o mestre fica à espera que o processo se dê ao longo de alguns bilhões de anos. Bilhões de anos. A nossa lógica não compreende isso, né? A nossa lógica matemática muito bem construída, já que estamos aqui, não tem referência, não tem parâmetro, não consegue processar 4 bilhões e meio de anos. Mas ele está lá e os espíritos criados pelo Criador estão em volta do orbe. E no processo evolutivo, esse planeta começa a se transformar numa sopa quente. É o que a gente pode usar como uma metáfora para que a gente consiga imaginar alguma coisa. Essa sopa quente, ela traz as características necessárias para a formação e constituição da vida. Então, essa sopa quente, recebendo essa poeira cósmica decorrente daquela explosão, ela começa a produzir vida. Mas ela vai se transformando. A Terra se transforma até chegar na configuração que a gente tem hoje, partindo ou passando por um momento em que ela já tinha uma configuração próxima, mas ainda era desabitada. Mas nós já tínhamos espíritos na fila de espera, mas esses espíritos esperavam um pouco para chegar até aqui. Então aqui a gente sabe agora, já sabia, só para construir a ideia, como se dá o processo de transformação do orbe terrestre. Moralmente, Kardec também nos traz na gente. A humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento de costumes. Olha só, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, a partir da inteligência e com o uso dela, que não é diferença, né? Os animais irracionais, ditos irracionais, são inteligentes, têm inteligência. Essa coisa de que o difere do homem, né? Do ser humano, vamos respeitar a atualidade, do ser humano para um animal, né? Simplesmente a inteligência não é mais, era uma verdade, hoje já não é mais. O que difere é o discernimento, porque inteligência esses organismos têm, todos eles, cada um no seu grau, né? Mas todos nós temos essa inteligência, mas o uso inteligente da inteligência é que é a diferença entre nós e eles, né? Então vamos lá. Moralmente a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. E dessa sopa quente a vida começa a se formar, e dessa sopa quente ainda líquida começa a vida a sair dessa sopa, a sair da água e vir para a terra, para o continente, e a partir daí a gente sabe uma parte da história. A ciência nos traz aquilo que nós lembramos como elo perdido, mas que os Espíritos nos mostram que não é muito perdido assim. Bem pode dar-se que corpos de macaco tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que viessem encarnar na Terra, sendo essa vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequadas ao exercício de suas faculdades do que o corpo de qualquer outro animal, o macaco. Em vez de se fazer para o espírito um invólucro especial, ele teria achado já um pronto do macaco, não é à toa. Isso está na Gênesis, no capítulo 15. Kardec frisa que é uma hipótese. A ciência já abraça essa hipótese e ela já praticamente confirma essa hipótese. Só falta dizer que encontraram o elo perdido.
Admita-se essa hipótese por dizer-se que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual, o intelecto também não é coisa assim implantada, né? É coisa desenvolvida. Sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou. E a doutrina espírita mostra, né? Aquela diferença da configuração física, corpórea, de um neandertal para um homem da contemporaneidade, para um sujeito da contemporaneidade, ela passa por um processo evolutivo a partir da evolução do próprio espírito. O espírito, ele vai evoluindo, e essa compreensão física das narinas largas, porque eu era primitivo, porque eu precisava naquela época somente da força física e de uma oxigenação num volume muito grande para eu sair das situações de risco e buscar mundos, espaços, locais mais agradáveis, aprazíveis, que assegurassem também a minha sobrevivência. Eu precisava dessas narinas largas e de pulmões maiores e de músculos mais arrojados e de uma estrutura óssea pequena. Aquilo atendia à necessidade daquela época para o grau evolutivo daquele espírito. E a partir dessa vivência, e só pela vivência, só fugindo de predadores, só correndo atrás da caça, é que esse espírito vai se transformando, evoluindo só com a experiência, só se evolui vivendo, é que ele vai transformando o corpo vai se transformando a partir do espírito. O envoltório se modificou e embelezou-se nas particularidades, conservando a forma geral do conjunto. Melhorados os corpos pela procriação, se reproduziram nas mesmas condições, como sucede com as árvores pelo enxerto. Deram origem a uma espécie nova, que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo, à proporção que o espírito progrediu. Consigo me fazer entender até aqui? Tem alguém cansado aqui? A gente acaba de fazer uma viagem de 4 bilhões e meio a idade da Terra, de 22 milhões de anos, que é a idade, né, do ser humano, habitando essa mesma Terra. E assim começa a saga evolutiva, né? Com diversos pontos, não tinha linguagem aqui, não tinha conversa, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha filho, né? Eram clãs e eles nem sabiam o que eram. Eles se agrupavam pelo mesmo propósito, que era único naquela época, de sobrevivência, e ficavam juntos porque, para sobreviver, precisavam dividir tarefas, porquanto um ser sozinho não sobreviveria como não sobrevive hoje, né? Nós somos seres sociáveis. Se colocarem um robô para alimentar, para fazer higiene, para aquecer, ainda assim o ser humano morre em 3 meses. Então, eles se associam, se agrupam e vão vencendo as adversidades daquele ambiente inóspito do mundo primitivo, mas eles estavam chegando, acabando de ser criados, vindo junto com a poeira cósmica, criados pelo Criador, esperando um corpo que tivesse uma compreensão física, uma constituição, para que pudessem receber esse espírito, ainda que de forma imperfeita, não adaptativa, de forma imperfeita, mas que recebesse esse espírito plenamente para os propósitos do início do seu processo evolutivo. E vão atrás das casas, até que um dia, né, eles se alimentam mas guardam. Isso a ciência mostra, através das pesquisas e dos estudos, isso já se confirma, e a própria psicologia analítica, ela traz a essência divina dentro do próprio ser. O homem sempre busca um ser superior, né? O homem sempre busca Deus, porque essa essência pulsa, e é essa pulsão que movimenta o ser no caminho da evolução e da transformação. E uma das constatações que a ciência usa para fazer essa afirmação é que os fósseis eram encontrados em posição fetal, numa determinada fase. Esses seres ainda primitivos, sem linguagem, sem idioma, sem língua, sem nada, com uma linguagem
né, que eles entendiam para divisão de tarefas, mas não verbalizada como a nossa, e também não era uma linguagem intelectual, eles eram enterrados em posição fetal, com aquela ideia de que iriam voltar para a vida em algum momento. E mais adiante no tempo, a ciência encontra vestígios de que esses corpos eram enterrados em posições fetais, mas já levavam roupas, já levavam alimentos na mesma tumba, porque havia uma esperança inconsciente, isso é a expressão inconsciente, da evolução humana, da vida após a vida e da existência de um Deus, de um ser superior. O homem, ele encontra o fogo, sinais do tempo. O processo evolutivo, ele é natural e gradativo. Mas a natureza não dá saltos, mas tem impulsos, por razões divinas, mas que a ciência também já explica. Macacos num determinado continente, eles comiam frutas cheias de terra. E o macaco começa a lavar essa fruta para encurtar essa historinha. Ele lava a fruta. A ciência descobre que em continentes mais distantes, esses macacos incorporaram o ato de lavar a fruta antes e sem comunicação entre esses grupos, né? Então veja, a doutrina espírita diz que o homem no Ocidente pode se comunicar com o encarnado ou desencarnado em qualquer lugar do infinito. A ciência diz que no mundo holográfico, em nenhum continente o homem se comunica com o outro, porque pensamento é matéria e a matéria é expansão, e o homem encontra o fogo, e o fogo é um dos sinais do tempo, é um dos sinais evolutivos. O homem encontra o fogo porque simplesmente os raios, né, provocam chamas na vegetação, e ele se depara com isso. Gases do petróleo naquela época também tinham uma combustão espontânea. Ele encara o fogo e percebe, ele não descobre nem cria, ele apenas vê o que aconteceu da própria natureza, mas ele percebe que ele pode transportar o fogo, e também isso é um processo, digamos que por acaso. Ele percebe que aquela chama que estava naquela vegetação, ela foi transferida, ela queimou aquela haste que estava na mão dele com um propósito louco qualquer. E ele começa a iluminar a caverna, mas não é isso que é evolutivo. Ele começa a cozinhar a carne. O cozimento da carne, a ciência traz como uma pré-digestão. Porque aquele cérebro que era monstruoso, grande, volumoso, pesado, ele era assim porque precisava produzir muita energia para digerir a carne crua por 13 horas. E o cozimento reduziu o consumo de energia. Se ele não precisava mais produzir essa energia toda para digerir a carne por 13 horas, porque pré-cozida ela só precisa de 3 horas, ele economizou a energia de 10 horas. O que acontece com a compreensão física? O cérebro é o primeiro ao longo de milhões de anos, né? Não é o filho desse que descobriu o fogo, nem que cozinhou a carne. Ao longo de um processo evolutivo, esse cérebro vai diminuindo, porque essa compreensão física e o espírito se adaptam às condições encontradas e criadas pelo próprio espírito. Então veja que ele se depara com o fogo, isso está no ambiente, mas ele modifica o ambiente fazendo uso do fogo que ele percebeu a sua utilidade, né? Então, do mesmo jeito que ele modifica assim, esse ser modificado modifica o ambiente. Então, percebe como é que começa lá no iniciozinho um processo evolutivo através de uma simples transformação do ambiente onde eu estou inserido. Então, olha como eu posso contribuir para o processo evolutivo da Terra, né? Porque o meu comportamento influencia e modifica a condição ambiental, que vai produzir novos comportamentos, e esses comportamentos cada vez mais
qualificados, transformados, que vai transformando o comportamento da humanidade e, consequentemente, para e passo, o globo vai evoluindo e o ser humano vai evoluindo também. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, os homens concorrem para isso pelos esforços da sua inteligência, saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. Essa é a imagem para fins didáticos de Eugênio, né? Mas como a tecnologia ela se transformou, ela evoluiu, né? A gente consegue enxergar mais de perto e esse gene espichado, vamos usar esse termo, me permita, né? Por duas hastes, esse é o gene. Que tirado uma imagem, um corte, né? Seria isso aqui. E que ampliando mais e mais ainda, isso são imagens científicas, são acompanhamentos científicos. Aqui eram desenhos, né? Que estavam nos livros didáticos, aqueles que alguém não tenha nem visto ainda, esteja nos museus. Mas didaticamente, essa era a imagem ou desenho, mas isso aqui é a realidade do jeito. Ok, tudo o que somos, tudo o que sentimos, nossos impulsos mais íntimos, nossas ações dependem dos nossos genes, mas que são, por sua vez, dependentes da influência do ambiente em que nos desenvolvemos. Dependentes da influência do ambiente. Nós não somos produtos do meio, nós somos adaptáveis. É outra verdade desconstruída. Se a gente for, eu sou da corrente filosófica que diz que a verdade não existe, né? Que o fato não existe. O que existe são interpretações do fato. E cada um faz a sua interpretação com a sua subjetividade. E as interpretações são sempre diferentes. Então isso aqui é a desconstrução de uma verdade anterior. E para mim, verdade é a nossa melhor hipótese que eu tenho agora. É só hipótese. Eu não tenho verdades, né? Isso aqui certamente vai ser desconstruído. Mas o homem não é resultado do meio. Ele é resultado da interação com o meio. Nós somos, por conta dessa configuração genética, nós temos, e esse gene, e é por isso que a evolução se dá, o código genético aberto. Somos os únicos seres da face da Terra cujo código genético é aberto. Por que aberto? Atualizável. Atualizável com as leituras, atualizável com as informações. Muito obrigado. Caridade é uma coisa que Jesus nos ensina, né? Obrigado pela caridade. Então, assim, nós temos o código genético aberto e é isso que favorece a evolução. Esse código genético aberto não significa que eu me torno um ser adaptável àquilo que eu encontro. Essa adaptabilidade característica humana significa o que a gente já viu aqui. Eu me adapto ao que eu encontro no ambiente, mas eu também tenho a capacidade, com o meu construto, com os recursos que o Criador já colocou em mim, de modificar esse ambiente. Consigo me fazer entender? Quando a gente vai lá para o livre-arbítrio, livre-arbítrio não remete a quê? A esse? Eu gosto de ouvir vozes como espírito. A escolha, né? E aí a gente se condiciona a escolher dentre as opções que estão diante de mim, dentre as opções que eu tenho. E a gente vai geralmente para os extremos, né? Ou eu consigo emprego, ou eu fico desempregado. É assim? Ou eu continuo casado, ou eu me separo. Não, as mulheres conseguem ver as escalas, né? Entre o 8 e o 80, né? Ela vê o 78, 76, o 54, o 22. O homem não. O homem vai direitinho para lá ou para cá. Em vários extremos. É por isso que a gente precisa se completar, né? Mas nós não vemos que o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha, o exercício da minha liberdade, passa também pelo criar a possibilidade que eu não disponho naquele momento. Mas requer esforço. E muitas vezes a gente se limita naquelas possibilidades e não enxerga alternativas
para as nossas adversidades, né? Para as nossas expiações, para as nossas provas, para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, para as nossas enfermidades, e se submete, apoiado equivocadamente no termo de resignação trazido pela doutrina espírita, que não é uma resignação passiva. Kardec e os espíritos insistem nisso. Não é uma resignação passiva que me faz aceitar simplesmente, mas também não é uma ausência da resignação que me faz me revoltar com a situação pela qual eu estou vivendo, mas aquela que me permite e que deve me impulsionar a modificar essas situações, porque o propósito não é de pagar a pena, mas simplesmente de evoluir, de se transformar. Então é esse código genético aberto que é uma característica humana que nos permite a atualização através das sucessivas vidas. Essa atualização desse gene, do nosso comportamento, das leituras que a gente faz, da situação pela qual a gente passa, da leitura de mundo, porque o sofrimento não está no mundo. Eu entendo que viver não é difícil. Viver é desafiador, mas não é difícil, né? Mas na medida em que eu olho a vida com as suas dificuldades, tem sofrimento. Mas quando a gente olha para a vida como desafios, tem estímulos. Percebe a diferença? Então é aí que a livre escolha pode me permitir dar qualidade de vida à minha expiação, ou me carregar de dor e de sofrimento, a partir da leitura que eu faço na própria vida, né? Se a vida é difícil, eu vou sofrer. Se a vida é desafiadora, eu vou crescer. Se todas as situações pelas quais eu passo são dificuldades, eu sofro, me paraliso, me bloqueio, não evoluo. Agora, se todas as situações pelas quais eu passo são oportunidades desafiadoras, me desafiam, eu me instigo, eu me movimento, eu faço face a ela. E temos todas as condições, porque no nosso conteúdo, no nosso construto, lá nas nossas sombras trazidas pela psicologia profunda de Joana de Ângeles, né? A mesma psicologia analítica de Carl Gustav Jung, nós temos aquilo que nós precisamos transformar, modificar, para nos tornarmos pessoas melhores, mas também lá nós temos os recursos que o Criador nos coloca e já vem de série, já vem de fábrica. Porque assim, ó, quando a gente dá a responsabilidade a alguém, eu não posso dar só a responsabilidade, né? Vai comprar alguma coisa ali para mim, eu tenho que dar a responsabilidade e as condições para ele exercer essa responsabilidade. Eu tenho que dar a responsabilidade, mas eu tenho que dar o poder. E foi assim que o Criador fez. Nos deu a responsabilidade de nos tornarmos pessoas melhores, mas nos deu o livre-arbítrio e nos deu todos os recursos. Todos os recursos. Até aqui tudo bem? Eu procuro um relógio aqui. Ah, tá. Ok. Até 10, né? Não. Hã? É? Então tá. Para essa atualização, para o nosso desenvolvimento, diversos paradigmas ao longo da existência da humanidade, né, foram sendo produzidos. O que são paradigmas? São modelos de resposta. Eu olho para o mundo, não tenho nenhum conceito, nenhuma definição, nenhuma explicação para aquilo que eu estou vendo acontecer. Eu começo a construir explicações, construir lógicas. As primeiras vieram trazidas pela religião, através do judaísmo, que é, historicamente, a religião que nós temos referência mais distantes, que datam de 4.500 anos, né? Mas esse modelo, esse padrão de resposta não satisfazia a humanidade. Aquela perguntinha que não quer calar, de onde vim, quem sou eu, para onde vou, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Isso ecoou ao longo desses milhares de anos. E até hoje muitos ainda buscam essa resposta.
Nós espíritas sabemos, né? Os judeus pararam no Velho Testamento, não admitem Jesus, não admitem a Boa Nova. Então eles só têm aquelas informações até ali. O paradigma deles, o modelo de respostas dele, só vai até ali. São pessoas fantásticas, eu tenho muitos amigos, altamente caridosas, empáticas, simpáticas, muito bom de conviver. Mas o modelo religioso, o padrão, vai até ali. As outras vão até a Boa Nova, vão até o Novo Testamento. Nós espíritas vamos um pouquinho mais, nós temos um pouquinho mais adiante. E a gente já tem propostas de respostas para essas perguntas que é da natureza humana. Então, esses modelos de respostas, primeiro a religião, depois a mitologia, depois a filosofia, a ciência, e agora com a física quântica, que é um novo, mais novo paradigma de respostas para essas questões da humanidade. E é graças à física quântica que aquilo que Jesus traz, simplesmente pegar o Evangelho, aquelas afirmações de Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Aí faz o laboratório, usa-se os recursos tecnológicos que nós já temos, bota um homem cheio de fio no cérebro e diz creia, né? E a gente já sabe como é a fisiologia cerebral de alguém que crê. E coloca um grupo de enfermos, e coloca um grupo de pessoas doentes, e coloca essas pessoas sob o estímulo de crer, de acreditar na cura, 0% de morte, e naquele que não tem estímulo nenhum, 33%. Então, a física quântica fez isso, pega as mensagens de Jesus, as afirmações dele, e levou para o laboratório. Pegou a mediunidade, porque enquanto o evento, o fenômeno é um só, a ciência não se interessa. Quando começa a acontecer 10 vezes, a ciência também não se interessa. Mas quando chega para 1000 ocorrências, 1000 eventos, 1000 fatos, ela leva para o laboratório e traz para ela, né? E passa a ser dono desse evento. E assim aconteceu com a mediunidade. Colocaram o médium que estava no processo de comunicação, cheio de fios, já se vê a fisiologia dela. Mas esses parâmetros vão modelando as respostas. E para as mesmas questões, as respostas são diferentes, porque são influenciadas por esses modelos de resposta, por esses paradigmas. Até aqui tudo bem? Nós sabemos que a doutrina espírita ela tem uma perninha filosófica, ela tem uma vertente religiosa e ela tem uma vertente científica. O livro representativo que a gente pode trazer mais próximo da vertente científica é o Livro dos Médiuns. O livro mais próximo da codificação para a parte religiosa é o Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro mais próximo da vertente da perninha filosófica é o Livro dos Espíritos, né? E quando a gente vai estudar na filosofia, a gente se depara com algumas correntes filosóficas. Romantismo, né? Iluminismo, e a gente chega lá no humanismo e chega no existencialismo. O homem constrói a sua essência. Até o humanismo, a filosofia dizia que o homem já tinha uma essência previamente criada por Deus, não é assim? E simplesmente o destino dele já estava traçado, porque ele estava programado por esse ser que o criou. Aí, como esses homens não param de pensar, chega-se ao existencialismo. Não, não é bem assim. Aí vem Nietzsche e diz: Deus está morto. E é um bafafá, né? Quando ele diz isso, como Deus está morto? Para ele estar morto, é preciso que ele tenha existido. Mas não era isso que Nietzsche queria dizer. Esse Deus que vocês criaram, ele simplesmente não existiu. Então, esse, já que vocês criaram, ele está morto. O que ele quer dizer com isso? O homem é responsável por si mesmo. O que diz a doutrina espírita? Paulo já dizia, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu serei o resultado das minhas escolhas. Quero trabalhar a minha próxima encarnação, o que é que eu faço? Eu modifico o meu comportamento hoje. Não é assim? Porque eu sou resultado daquilo que eu escolho, daquilo que eu incorporo, daquilo que eu trago em mim. E aí a gente traz aqui, por quê? Porque a filosofia é a vertente desses paradigmas e, obviamente, né? A física quântica está trazendo comprovações científicas, porque nós precisamos disso. Mas, filosoficamente, aquilo que nos faz pensar. Quando alguém nos pergunta, quando a gente recebe um amigo e diz: eu estou com um problema muito grave, o que você faria no meu lugar?
O que você acha que eu devo fazer? É a pergunta que mais a gente ouve hoje, né? Nesse mundo estressante. O que a gente pode fazer? Qual é a melhor ajuda que a gente pode dar aí? É um conselho? Conselho é a pior coisa. A gente devolve. Jesus fazia assim, foi Ele quem nos ensinou. E a ciência agora sabe por quê. Devolve a pergunta: o que você faria? Né? Ah, mas eu estou lhe perguntando sim, mas eu estou perguntando a você. O que você acha que você deve fazer na situação em que você se encontra? Então é por isso que a filosofia traz uma evolução mais rápida, acelera o processo evolutivo do ser humano, porque faz com que o homem procure e construa as respostas das suas próprias perguntas. E o cérebro adora isso. A gente fizer uma pergunta para o cérebro, pode deixar que ele não vai existir até ele conseguir apresentar a resposta daquilo que veio trazido por pergunta. Mas a humanidade evolui e faz suas besteiras, né? Nós tínhamos a Inquisição, a escravatura, as hecatombes, né? Trazidas pelo nazismo, os campos de concentração, as mortes massificadas, o apartheid, né? A soberania branca, né? As questões raciais, onde traziam o branco como deuses, e a gente vai às guerras também. É o fim de tudo? Não. O ser humano evolui e aparece e cria a ONU, a Organização das Nações Unidas. Para que isso? Vamos olhar o que ela está fazendo hoje. Não é essa proposta não. Mas o desenvolvimento da inteligência humana percebe que tudo isso aqui está destruindo o mundo, que é preciso se fazer alguma coisa. E como produto da inteligência humana, do discernimento, porque foi o uso inteligente da sua própria inteligência, constrói a Organização das Nações Unidas, que vai dar ordem nesse mundo. E o nível de guerra, mortos pelas guerras, diminui assustadoramente. E alguns movimentos sociais recebem a interferência de seus próprios governos, que participam da ONU, onde discutem coletivamente, entre diversas culturas, as situações pelas quais eles passam e retornam, modificando através de novas leis aquele comportamento retrógrado. As leis atualizadas, o comportamento recebe uma punição, né, um estímulo punitivo, e simplesmente se modifica, ainda que seja por isso. Né? E aí ela vai literalmente se desenvolvendo. Outros saltos evolutivos na humanidade são as crianças índigo, são as crianças cristais, foram os espíritos renitentes, mas muito inteligentes, né? Trazidos de outras constelações, de outros mundos, com propósitos evolutivos para aqueles planetas que precisam evoluir. As catástrofes coletivas também têm esse propósito, são momentos, são sinais dos tempos, né? E a gente ouve muita coisa. Eu recebi a semana retrasada, tem umas mensagens que transitam pelo WhatsApp, né? E que aumenta o índice nesse período de depressão, de suicídio, de ansiedade, e que as pessoas vão destruir seus casamentos, e que as coisas vão se destruir na sua vida, né? Assim, essas coisas. Dizem assim, é por conta da transição. Sabe o que é o pior disso? É que muitos de nós espíritas acreditamos nisso. E a gente modela a nossa vida a partir dessas coisas que a gente lê. Porque a gente precisa, mas não faz, desenvolver o nosso senso crítico. E a gente ouve, né? 2019, regeneração, como se tivesse assim um marco cronológico no nosso parâmetro de medida, na nossa referência para as coisas de Deus. Como se Deus estivesse lá no calendário. 2017, 2017 se aproxima, 2018, né? Deus está com o calendário da Terra. Quer dizer, nós fizemos o calendário há poucos anos e Deus disse, pô, eu vou trabalhar. Percebe? A partir dessa referência deles. Eles são muito inteligentes. Não é assim? Então a gente fica muitas vezes com medo porque trazem a assinatura do Papa Francisco, trazem a assinatura, né, de Chico Xavier, traz a assinatura, mas não traz a assinatura dos que ainda estão vivos, que podem negar aquela sugestão. Mas de todos os mortos vem André Luiz Dias,
Zé Manuel diz, né? E a gente vai incorporando e fugindo. Uma perguntinha básica para quando a gente se deparar com essas coisas, né? Isso é de Deus ou isso não é de Deus? Pronto. Espera a resposta. Isso é de Deus ou não é de Deus? Basta ver isso, né? Se separe das pessoas tóxicas, que a sua vida vai melhorar. Isso é de Deus ou isso não é de Deus? Jesus se separou das pessoas tóxicas? Ou trouxe como apóstolo para ficar junto deles Pedro, que não deixava ninguém quieto, que dizia que Jesus estava equivocado, ele não ia dar nada da face direita quando batesse na esquerda, que ele ia arrumar a mão, né? E Jesus está lá ouvindo isso. Mas a gente diz, não, se afaste das pessoas tóxicas, ou seja, deixe elas morrerem na sua toxicidade sozinhas. Por quê? As pessoas tóxicas podem me intoxicar. Poxa, mas se eu não sou tóxico, se eu estou bem, eu posso influenciar essa pessoa a deixar de ser tóxica. Por quê? Porque nós vivemos socialmente. E as trocas acontecem e a evolução só acontece a partir das trocas. Eu não cresço na medida em que o outro diz os meus erros ou como eu devo ser no ideal dele. Não é assim que se evolui. Mas quando no outro alguma coisa me incomoda, eu preciso não olhar para o outro, eu preciso olhar para mim e ver aonde aquilo mexe comigo. A evolução está aí, a transformação está aí. Então a gente precisa ver isso, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E nós temos o livre-arbítrio. Porque não existe determinismo. Esses sinais do tempo não devem dizer nada para nós, a não ser para aqueles que se interessem pelo tema e que venham estudá-lo profundamente. Aqueles livros não vão bastar, né? São livros e livros e milhares de livros para se estudar um tema como esse. Mas o que me interessa? O que me interessa é evoluir. Ok, me interessa evoluir. Mas a evolução eu não quero desestimular ninguém. Mas tem aí 1.500, 2.000, 2.000, 3.000 encarnações ainda pela frente. Nós temos uma imortalidade. Não voltem tristes, né? Não é desistindo, é a realidade. Não sou eu que estou criando. Os livros, né, os Espíritos dizem isso. Então, bom, eu vou incorporar a ideia de que temos que evoluir? Não, vamos dividir em partes. Vamos pegar a parte que nos toca nessa encarnação, ao invés da gente estar com evolução moral, que é coisa que a santificação só vai vir, né? Até para os nossos obsessores, para os mais trevosos que nos acompanham, só vai vir na imortalidade, no quinto mundo da escala, né, evolutiva. Então vamos dividir em partes. Eu não quero mais saber de evolução moral. Eu quero saber do desenvolvimento humano. Eu vou olhar para mim, nessa esfera. Mas, óbvio, se a gente tira a imortalidade, não. A imortalidade, ela continua em mim e vai ficar mais fácil enxergar essa mortalidade. Mas eu não vou mais produzir neurose. Eu vou viver a vida. Eu vou olhar para mim, como diz Joana de Ângeles, sendo aquele que eu realmente sou e sair do patamar da hipocrisia. Porque eu vejo, a nossa caminhada é grande, a gente ouve muitos milhares, muitas centenas de pessoas, pelo menos, com um drama muito grande, eu não consigo evoluir. Alguém que tem um filho com um problema, um transtorno, ou uma patologia qualquer, e ele vai para a doutrina espírita e quer saber, quer fazer uma regressão para saber por que aquele... Não tem que saber isso, percebe? A gente tem que olhar para o que eu tenho aqui e agora. Aqui e agora. A evolução moral é consequência, sabe por quê? Porque aqui, ó, não vou nem passar por Paulo. E Paulo também já dizia, ora, eu faço o que não quero, mas o que eu não quero eu faço, porque isso pulsa na natureza humana. Isso pulsa. Paulo se inquietava com isso. E Santo Agostinho simplesmente fez Santa Mônica chorar horrores. Santo Agostinho adulterava. Santo Agostinho teve um filho adúltero. Santo Agostinho fez a mãe sofrer a ponto do Papa dizer: não é possível que Deus não enxergue o volume de almas que você já chorou na sua vida com esse filho. Quem é esse Santo Agostinho? É aquele que está na codificação. Percebe o que é a evolução? Santo Agostinho estava errado? Ele estava errado? Estava errado. Ele estava no seu caminho, no seu grau evolutivo. Certo e errado só produz dois sofrimentos, porque nos engessa. E simplesmente, quando a gente atribui o que é certo, o
que é errado, a gente não tem jeito, contraria Jesus, porque a gente julga. A gente julga. De onde vem o julgamento? Do meu ideal de certo, do meu ideal de errado. Nós estamos todos na vida e nós não sabemos a história daquele espírito de 500 anos. Ah, foi meu pai e minha mãe que me fez assim. Ah, foi? Tá, qual deles? Porque você deve ter tido 500 pais, 500 mães, né? E todas as orientações recebidas que fizeram a pessoa que você é hoje. Um pai me dizia: Robson, eu não consigo tirar meus filhos das drogas, eu fui um péssimo pai, né? O que a gente diz para esse pai? Se você não tivesse sido o pai dele, ele já teria morrido, ele já teria preso, já teria usado drogas mais poderosas, ele já teria matado, ele já teria roubado, não é assim? Ele não fez nada disso. Ele não vai se tornar santo no final dessa encarnação, mas ele amenizou, quando a gente viu um pouco nós trazido na Gênesis, né? Amenizou aquele comportamento. É assim mesmo que o processo evolutivo se dá, amenizando aos poucos, né? Por quê? Nós vamos evoluir. E é esse o propósito. Sinais do tempo não é para eu ficar buscando. Não é para eu olhar no calendário que 2019 está chegando e que simplesmente eu vou acordar um dia qualquer e já estarei no mundo de regeneração. Será expiação. O mundo não faz terapia. Quando a gente passar por aquele portão, o mundo vai estar do mesmo jeito. Aquelas pessoas com as quais a gente convive vão estar do mesmo jeito. Nós é que precisamos nos transformar. O nosso olhar é que precisa passar por aquela porta diferente. Não é uma apologia para o egoísmo, mas a gente viu aqui que a humanidade só evolui se eu fizer a minha parte e o outro fizer a parte dele. Eu só posso, sabe aquela coisa do, em caso de especialização, máscaras cairão diante de você, e antes de colocar nas crianças e nos idosos, coloque primeiro em si. Se for colocar nos outros, morre os três. Morre o idoso, morre a criança e morre a gente primeiro. Não é assim? Porque não dá tempo. Percebe? Se a gente quer ajudar, a gente quer fazer caridade, se a gente quer ajudar no processo evolutivo dos mais próximos, a começar por esse, o que é que eu preciso fazer? Olhar para mim, corajosamente e com seriedade, para encontrar em mim, através daquilo que o outro me faz, daquilo que o mundo me faz, aquilo que em mim precisa ser corajosamente e com seriedade trabalhado. Eu espero ter ficado sementinha no coração de cada um, que Jesus se incumba de ligar para vir dar bons frutos. E com Deus.